Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e como vocês podem ver, hoje a gente está num cenário diferente. É que a Ju tá montando um brechó vintage, então quem curte esse tipo de ideia, podem seguir lá, vou deixar o Insta dela aqui embaixo. É uma ideia bem bacana, ela tá montando lá, então quem puder seguir eu já agradeço desde já. Bom, hoje a gente vai trazer um workshop para vocês, que na verdade é dessa tatuagem, dessa última tatuagem que a gente fez ali com a máquina híbrida. E eu tinha gravado todo esse vídeo para postar o conteúdo para a galera do curso. Só que o que eu percebi? Como eu estava trabalhando com uma máquina híbrida, não é uma máquina que eu estava adaptado, então eu não ia conseguir tirar o melhor do melhor para passar para a galera do curso, eu decidi aproveitar essa gravação que eu tinha feito e trazer esse workshop para vocês, tá? Eu acho que ele vai ser bem válido, principalmente pelas técnicas que a gente vai colocar ali, e para vocês também conhecerem como é que são os nossos workshops, porque a gente até agora não fez nenhum vídeo promocional sobre o curso e tudo mais, a gente está só falando dele para vocês, então acho que seria legal vocês terem uma experiênciazinha de como são as nossas aulas, como são os nossos workshops, para vocês verem se vale a pena, e quem quiser participar também vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda lá. Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo para quem quiser participar. A gente vai falar um pouquinho sobre a tatuagem, sobre a estratégia que a gente vai usar nela, os tipos de agulha, quais as técnicas, qual o nosso objetivo ali. E de verdade, eu achei muito legal o resultado, tá? Depois eu vou colocar mais de perto para vocês. É uma tatuagem que eu aproveitei para fazer, não ter nenhum tipo de traço muito reto, nada muito que tenha que ser muito exato, porque como a gente estava usando uma máquina que não é o tipo de máquina que eu estou acostumado, eu sabia que eu ia ter várias dificuldades com a máquina, então eu optei por usar um desenho bem aleatório mesmo, bem quase que abstrato assim, na verdade, o desenho, né? Então eu aproveitei para usar bem o meu estilo, tentar tirar o máximo que eu conseguia da máquina, e considerando também que é pele artificial, a gente sempre vai ter alguns poréns que a gente não vai ter na pele humana. Então a gente vai dar uma analisada nessa tatuagem aqui, no resultado final dela. Vamos ver o que eu tenho para falar dela para vocês e depois a gente vai direto para o vídeo inteiro. O vídeo todo ele é bem comentado, exatamente como a gente faz nos nossos workshops do curso. Então eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo e é isso aí, bora pra tatu! Bom, então a gente vai dar uma breve analisada aqui na tatuagem, tá? O objetivo era a gente fazer esse trabalho aqui. Foi um trabalho que eu comecei a riscar no papel sem objetivo nenhum do que seria a tatuagem em si. Acabou que eu fui desenhando essas mãos, esses dedos aí, ficou bem legal, achei que seria bacana de fazer numa tatuagem, tá? O nosso resultado foi esse aqui, certo? Como vocês vão ver na tatuagem, depois que a gente for explicando ela passo a passo e for tatuando ela, vocês vão ver que vão ter vários erros. O principal erro que eu percebi logo no começo foi que eu não consegui me adaptar com a máquina híbrida para conseguir fazer um traço bem consistente. Óbvio, a gente está numa pele artificial e na pele artificial sempre fica um pouquinho mais difícil de fazer esse traço consistente. Mas eu acabei fazendo aquele primeiro traço com a agulha 5RL, quando eu fui fazer com a agulha 9RL, que foi o traço mais grosso de fora, em vários momentos não pigmentou. Nessa área, por exemplo, aqui, a gente tem uma área bem cortada da pele, tá? Não sei se vai dar para perceber aí, mas ela fica bem cortada, então ela não pega pigmento, aí fica aparecendo uma falha. E em vários pontos assim que ela corta e acaba ficando uma falha. E isso foi assim, pela minha falta de adaptação com a máquina, por isso que é importante vocês terem o equipamento de vocês e se adaptarem com ele, conhecerem o equipamento de vocês. Mas o resultado final eu acho que ficou bem bacana, eu acho que ficou bem bom mesmo. A gente conseguiu fazer sombras bem suaves, conseguiu trabalhar com traços mais fininhos, alguns traços mais grossos ficaram bem bacana do lado de fora, tá? Então esse é o resultado final da nossa tatuagem. A gente teve alguns rastelados, a gente teve algumas sombras com agulha Magnum, tá? Teve alguns errinhos, como por exemplo nessa área aqui que eu tentei fazer uma sombra e acabou ficando bem ruim, mas teve áreas bem boas aqui que eu gostei. E eu acho sempre importante, quando a gente vai falar da tatuagem em si, a gente mostrar os nossos acertos, mas principalmente mostrar os nossos erros. E quando a gente está analisando as nossas tatuagens, analisar principalmente os erros, para saber onde a gente pode melhorar e ver também os acertos para saber onde a gente pode acertar, tá? Não foi uma tatuagem difícil, foi bem tranquilo, vocês podem ver que o tamanho dela é bem pequenininho, né? Então a gente vai direto para a tatuagem agora ver como é que foi. Bom, então a gente vai começar fazendo essa tatuagem com uma 5RL, tá? Por que a gente vai fazer toda ela com 5RL por agora? Como a gente estava fazendo um teste com essa máquina, o nosso objetivo era fazer o teste com vários tipos de agulha. Então fazer um teste com traço fino, detalhes com uma agulha mais fina, depois a gente vai usar uma agulha mais grossa e depois a gente vai usar agulha para pintura para ver como essa máquina se comporta em todas as condições, né? Então a gente vai fazer toda ela com uma agulha fina, 5RL. Eu optei por uma 5RL porque a 3RL ficaria muito fina e a 5RL ela já mostra bem como a máquina se comporta quando está com uma agulha mais fina e tudo mais, para ver como é que fica o resultado do trabalho.
A gente vai fazer todo esse contorno com a 5RL e depois a gente ainda vai fazer alguns detalhes dentro com essa 5RL também. Depois a gente vai vir com uma 9RL por fora para fazer um traço mais grosso e depois com uma Magnum para fazer um preenchimento ali de sombras e tudo mais, para deixar ela com um pouquinho mais de volume, tá? O decalque vocês percebem aí que ele tá bem fraquinho, tá? Por que eu tô fazendo esses decalques em pele artificial bem fraquinho? Antes eu fazia ele bem forte, deixava ele bastante tempo grudando na pele, para ficar o mais forte possível para eu conseguir o resultado da tatuagem, não perder o decalque durante o procedimento. Mas o que acontece? Eu percebi que nessa pele, quando a gente deixa o decalque por muito tempo e deixa ele secar por bastante tempo, ele fica muito bem na pele. Ele fica tanto a ponto de tu não conseguir tirar o decalque depois e tu não conseguir ver se tu tá de fato conseguindo traçar, se tu tá preenchendo esse traço ou se não tá. E depois essa limpeza fica muito difícil. Então todos esses treinos em pele artificial, eu tô tentando deixar o decalque o mais suave possível, só para eu conseguir fazer todo ele, conseguir seguir todo ele sem perder ele, mas que ele não fique forte o suficiente para eu não acabar comprometendo a tatuagem, né? Então, como eu falei, a gente vai fazendo tudo isso com traço fino, tá? O objetivo aí, nesse caso, é a gente ver como a máquina se comporta. Eu tenho percebido que ela é um pouquinho diferente de traçar, mas é tudo questão de adaptação, tá? Eu não tô mais adaptado com uma máquina assim, então eu tive que ir me adaptando ao longo da tatuagem. Vocês vão perceber vários erros ali e tudo mais. Então, quando vocês estão adaptados com a máquina, isso acaba não acontecendo. Mas nesse caso, como era uma máquina híbrida que era bem mais complicado de achar regulagem, tinha que mexer nela muito mais, eu acabei tendo vários problemas ali para traçar, mas no fim a tatuagem saiu bem, saiu bacana, tá? Uma coisa que vocês têm que prestar atenção quando estiverem usando uma agulha fina, principalmente na pele artificial, tá? Tentem não usar menos do que 5RL, porque essas agulhas finas elas cortam muito a pele, e aí acaba que a gente não consegue ter um resultado tão bom na tatuagem, principalmente quando a gente vai refazer esse traço. Nesse caso, eu estou usando a 5RL para fazer os traços por fora e depois eu vou fazer todos eles com uma 9RL. Por que eu usei primeiro a 5RL? Porque eu estou fazendo um teste. Mas isso nem nos treinos de vocês vão fazer e muito menos quando vocês forem fazer nos clientes. Daí quando vocês forem fazer nos clientes, obviamente, vocês já vêm com a agulha que vai ser a agulha final, porque senão além de machucar muito a pele da pessoa, na pele artificial vai acontecer isso, de tu cortar a pele. E quando tu for fazer a segunda vez, vai perceber que a pele já está cortada e fica mais difícil a pigmentação. Tu não consegue atingir aquela área toda que tu queria preencher antes, com o traço, né? Então, já no treino de vocês, se vocês querem ter o resultado da tatuagem em si, já vão direto com a agulha que vocês vão precisar, tá? Aí na questão de traço aí, o que acontece? Vocês vão perceber que o tempo inteiro eu tô com muito apoio nas mãos. Então, lógico, eu não tô precisando usar minha mão esquerda para esticar a pele, então eu tô usando até o meu dedo indicador ali como apoio. Mas na mão que eu tô tatuando, tá? O meu dedo médio, esse que vai ali embaixo da biqueira, nessa imagem dá pra ver bem direitinho, ele vai bem grudado, ele fica encostado na pele e encostado na biqueira. Dessa forma, o que eu faço? Eu vou arrastando o meu braço todo para seguir todo esse traço, para fazer todo esse traço de uma forma que eu consiga ter mais controle da máquina, que eu consiga ter mais controle do traço, que eu consiga me adaptar muito melhor durante o traço, tá? Uma coisa importante aí na questão do traço, normalmente a gente acaba usando como eixo o pulso, certo? Então é o pulso que mexe a nossa mão. O que acontece nesse ponto? A gente acaba errando muita profundidade. Então sempre que possível, mudem esse eixo do pulso para o eixo do ombro. Porque é esse eixo do ombro que vai permitir que vocês consigam o traço mais consistente, que vocês consigam fazer esse traço de uma forma muito melhor, tá? E outra coisa importante, nesse caso aí eu tô empurrando o traço, eu tô fazendo o traço pra frente, depois em alguns casos ali eu faço o traço mais na lateral. Mas sempre que possível, ó, façam que nem eu vou fazer agora, faz o traço puxando em direção ao teu corpo. Dessa forma vocês conseguem ter um controle melhor, tá? E de novo, tudo que eu falo aqui não é regra, é a forma que eu faço, então é a forma que eu vejo de explicar pra vocês, de mostrar pra vocês como isso pode ajudar vocês. Mas é importante que vocês entendam principalmente a forma que fica melhor de vocês trabalhar, como vocês se sentem mais confortáveis para conseguir fazer o traço com um resultado muito melhor, tá? Então no meu caso eu encontro dessa forma a melhor situação, mas vocês podem ir se adaptando com o estilo de trabalho de vocês, com a máquina que vocês usam e tudo mais. Outra dica importante aqui quando a gente está traçando, tá? Vocês vão perceber que eu boto a vaselina só na área que eu vou traçar. E por que isso é muito importante? Porque se a gente começa a colocar vaselina em várias áreas,
principalmente para tinta que sai não ficar manchando muito a pele e tudo mais, a gente acaba escorregando muito a mão e perde bastante firmeza, tá? Então quando vocês forem fazer essa aplicação, lembrem sempre de passar a vaselina só na área que vocês forem traçar para facilitar a penetração na pele, mas para não atrapalhar vocês durante o traço. Nessa área que eu tô traçando agora, vocês vão perceber que eu tô fazendo esse traço lateral, tá? Então a minha mão ela não tá nem puxando pro corpo e nem empurrando a agulha, eu tô fazendo esse traço na lateral. Esse traço na lateral vocês têm que cuidar bastante, porque é bem fácil de errar ele, porque a gente perde muita firmeza na mão quando faz esse tipo de traço. Então, quando vocês forem fazer esse traço na lateral, seja por posicionamento ou por qualquer situação assim, cuidem bastante porque ele é um traço bem complicado de fazer, é um traço bem... a gente perde bastante firmeza na mão e isso é uma coisa que pode comprometer um pouco a tatuagem. Outro ponto bem importante de se falar também quando a gente está trabalhando com agulha fina, isso na verdade vai se tratar para todo tipo de agulha, tá? Mas é a agulha que vai penetrar na pele, a gente não vai fazer força. O que acontece? Quando a gente está usando agulhas mais grossas, a gente acaba colocando uma certa pressão, não chega nem a ser uma força, mas a gente acaba colocando uma certa pressão na tatuagem, tá? Na pigmentação. Quando a gente está trabalhando com agulha fina, a gente não pode colocar nenhum tipo de pressão. Por quê? Quando a gente coloca pressão na mão para fazer uma pigmentação com agulha fina, a chance da gente chegar na terceira camada é muito grande. Então a chance da gente estourar esse traço é muito grande. Só que vocês também têm que cuidar para não fazer esse traço muito superficial. Porque se ele ficar superficial, a tinta vai sair, vai ficar tinta só na primeira camada. Assim que a pele se renovar, vocês não vão ter esse pigmento depositado na camada certa da pele. E aí vai ficar aquela tatuagem falhada, vocês vão ter que refazer a tatuagem, vão ter que refazer esse trabalho. E não é uma coisa boa, não é o nosso objetivo, então cuidem só para achar esse ponto certo, tá? Mas é só para alertar aqui, quando a gente está usando agulha fina, a gente tem que cuidar muito para não colocar pressão. A agulha ela vai penetrar fácil, se ela não estiver descendo tinta, a agulha pode estar cega ou tudo mais, mas vocês não tem que forçar essa agulha para entrar. Diferente de uma 9RL ou uma 9RS, alguma numeração maior de agulhas, que daí a gente vai ter uma resistência um pouquinho maior da pele e a gente tem que usar essa aplicação de uma forma um pouquinho diferente, mas de novo também a gente não força a agulha na pele. A agulha entra sozinha, mas a gente acaba colocando um certo tipo de pressão para vencer a resistência inicial da pele. Aqui eu já estou finalizando toda essa parte do traço, vocês podem ter visto ali no meio da tatuagem que eu ainda vou fazendo alguns detalhezinhos, tá? Todos os detalhes que eu vou fazendo na parte de dentro, eu sempre uso a saída do traço no estilo meio rastelado, porque eu não quero que esse traço fique marcado. Então sempre que vocês quiserem que o traço não fique marcado, vocês fazem essa saída com rastelado. Então vocês vão puxando esse traço e depois arrasta ela tirando da pele para fazer esse efeito onde não deixa o traço tão marcado, tá? Ó, a partir de agora eu já vou começar a colocar alguns detalhes, tá? Vocês podem perceber que eu fiquei passando o dedo ali, porque foi uma área que cortou a pele, então eu tava percebendo se tinha cortado muito ou pouco, como é que eu ia trabalhar com isso, tá? Então agora eu já vou começar a trabalhar só na parte dos detalhes de dentro, então isso já seria a parte mais final, assim, vamos dizer, da tatuagem, né? Então, como eu disse antes ali, ó, eu vou usando todo esse traço, eu inicio o traço e depois eu solto ele, tá? Nesse traço que eu tô fazendo agora, ele é um traço que ele é sólido, ele é como se fosse um rabisco ali dentro da mão, então eu vou traçar um pouquinho mais lento porque eu quero que esse traço fique sólido, eu quero que ele fique marcado. Mas quando eu quero uma saída mais suave, eu quero que ele fique não com aquele traço marcado na ponta, eu vou lá e faço sempre aquela saída, onde a gente começa o traço na mesma profundidade, mas depois vai empurrando com mais velocidade e tirando a agulha mais da pele, tá? Então ao invés de a gente fazer aquele traço consistente, a gente vai fazer aquele traço onde joga a agulha para cima em direção para fora da pele, que daí não vai ficar aquele traço tão marcadinho na ponta, e a maioria dos detalhes vão ser feitos mais ou menos dessa forma, a não ser que seja que nem esse detalhezinho, onde ele é um detalhe marcado, e aí sim, de fato, eu preciso ter um traço bem determinado ali, bem consistente. Outra coisa válida de se falar quando a gente está trabalhando com agulha muito fina é a questão dos detalhes, tá? A gente vai trabalhar com agulha fina e a gente vai usar esse tipo de agulha quando a gente estiver buscando detalhes, certo? Então é muito importante vocês terem a referência do desenho do lado, vocês seguirem o decalque da melhor forma possível, obviamente, né? Mas vocês prestarem atenção para todos os detalhes
que tem no desenho e o que é possível traduzir na pele. Porque por mais que a gente esteja trabalhando com pele artificial e não vai ter o processo de cicatrização e tudo mais, dessa dissolução da tinta com o passar do tempo e tudo mais, é importante que vocês entendam o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, muitos desses detalhes aí, eu sei que na pele humana ela não funcionaria. A tatuagem ficaria sem leitura, esse traço ele vai dar uma abridinha, ele vai ficar um pouquinho mais largo com o tempo. Então eu sei que alguns desses traços não faria diferença, então eu posso ou aumentar esse detalhe, deixar ele um pouquinho maior, ou no caso se isso for descaracterizar a tatuagem, daí a gente não coloca ele, ou coloca de alguma forma que fique mais viável a longo prazo. Lembrando sempre que a tatuagem, quando vocês estiverem fazendo, ela é uma tatuagem a longo prazo. O que importa, o que interessa na tatuagem é como ela vai ficar daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá? Lógico que vai passar 15, 20 anos, a tatuagem vai se deteriorar, é um corpo humano, é uma pele orgânica, é um material orgânico, então isso vai ter uma alteração sim, mas vocês têm que prezar pelo melhor resultado possível quando for fazer a tatuagem em pele humana. E esse melhor resultado possível, ele passa por identificar os detalhes, identificar o que de fato vai cicatrizar bem e o que vale a pena e o que não vale a pena vocês colocarem na tatuagem de vocês, tá? Então aqui a gente vai fazendo todos esses detalhezinhos ali, ó, como eu falei pra vocês, a gente faz essa saída, ó, vocês podem ver que eu acelero o traço no final, tá? E daí dessa forma ele sai o traço mais rasteladinho, ele fica um pouquinho mais, não tão marcado assim, tá? Esse traço a gente pode normalmente fazer 2, 3, 4 vezes na pele humana mesmo, porque ele é um traço que não machuca tanto quanto o traço comum. O traço comum, esse traço consistente, ele vai machucar a pele. Então não é legal a gente ficar refazendo o traço, mas obviamente se a gente vê que tem um problema, que tem um traço que vai falhar, a gente vai refazer esse traço, mas com bastante cuidado para acertar na segunda vez pelo menos, né? E aí a gente vai seguindo, fazendo todos os detalhezinhos da tatuagem, tudo com traço fino. O que é traço marcado, que eu quero, no caso que nem esse que eu fiz agora, eu vou fazendo ele um pouquinho mais lento. Os traços que eu quero que fiquem mais superficiais, que eu quero que eles fiquem só marcadinhos, eu faço com uma velocidade um pouquinho maior. Então, por exemplo, nessa área aí, que eu quero um traço marcadinho, eu vou um pouquinho mais lento. Quando eu quero que o traço vá sumindo, eu acelero e vou tirando a agulha da pele para ficar esse efeitinho. Não seria bem um rastelado, porque o objetivo do rastelado é que fiquem marcados os pontinhos, mas é mais para fazer uma suavização da saída da agulha quando ela está em contato com a pele. E daí esse traço, ele, ao invés de ele ficar duro no final, ele vai ficar com uma ponta mais suavezinha, tá? Aí eu fiquei com a mão na frente, em vários pontos eu fico com a mão na frente da tatuagem, eu preciso achar um ângulo melhor para filmar. Mas aí vocês vão ver que eu já começo a trabalhar até uma questão de rasteladinho, um sombreamento, um pouquinho mais. E vocês vão ver como a tatuagem ela vai se construindo, como a tatuagem ela vai se desenvolvendo. Então no primeiro ponto ali a gente tinha esse traço inicial que a gente fez com a agulha 5RL, né? E a tatuagem era simplesmente nada, assim, só um monte de traço que não caracteriza a tatuagem. Conforme a gente vai evoluindo ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando volume, vai ganhando textura e tudo mais. Isso é uma coisa importante quando vocês estiverem fazendo a tatuagem de vocês em pele humana. Normalmente a gente fica muito afobado quando está começando a tatuar, quando está desenvolvendo as tatuagens, novos estilos e tudo mais, porque o nosso objetivo é que a tatuagem fique boa, que ela fique cada vez melhor. E a gente acaba perdendo um pouco da paciência, porque a tatuagem ela tem os seus processos. Então o primeiro processo de traço, ele é um processo. A pessoa que está sendo tatuada, ela vai olhar e ela ainda não vai se empolgar com a tatuagem. E vocês não podem se abalar muito com isso, porque a tatuagem ela vai desenvolvendo. Então no primeiro momento é o traço, esse momento do traço em alguns desenhos, muitos desenhos, ele acaba não sendo tão característico da tatuagem, né? E vocês têm que ter a paciência, desenvolver cada parte, uma depois da outra ali e tudo mais. Então vocês estão vendo a tatuagem como ela tá agora, ela tá completamente descaracterizada do que é a tatuagem real, sabe? Mas a gente vê que ela vai se construindo, ela vai se montando. E isso é com o tempo, vocês têm que dar tempo para isso, vocês têm que permitir essa tatuagem ir se construindo devagarinho. Não adianta querer avançar etapas e sair sombreando e tudo mais, até porque vocês podem se perder no próprio desenho em si. Obviamente que com mais experiência, quanto mais tempo vocês estiverem tatuando, mais vocês vão se sentir confortáveis de ir avançando essas etapas, avançando esse processo, mas no início é importante que vocês façam
o primeiro processo, a parte do traço de toda a tatuagem, depois ir colocando alguns detalhes que sejam possíveis, depois trabalhar com sombra, pintura e tudo mais, tá? Aí fica uma dica para pele artificial, tá? A limpeza dela, eu sempre tive muito problema com a limpeza da pele artificial, até que deram a dica lá nas turmas do curso de fazer essa limpeza com a vaselina. E depois que eu fiz essa limpeza com a vaselina, resolveu muito. Então, como vocês estão vendo aí, a pele ela fica bem limpa, fica bem tranquila. Então, é uma dica bem importante. Aí vocês já estão vendo eu sombrear algumas partes, tá? Essa pontinha da unha, esse começo da unha aí. E como é que é esse estilo de sombreamento? Como é que eu vou fazendo esse sombreamento com agulha? Eu estou usando a mesma 5RL, a gente não trocou de agulha, a gente está com a mesma agulha, tá? Só que nesse ponto eu vou passando, eu vou preenchendo com uma velocidade muito maior do que o comum e de uma forma um pouquinho mais superficial, porque eu não quero que ela fique muito escura, eu quero ter um pouquinho mais de controle. Então quando a gente está trabalhando com sombra, a gente tem que trabalhar nesses pontos. A velocidade da mão, quanto mais rápida, menos pigmento. E também a questão de tu ficar ali, preencher uma área já com a sombra como se ela fosse definitiva e correr o risco ainda de ela ficar muito escura e tu não ter como corrigir. Então tu vai trabalhar sempre com a mão um pouquinho mais leve e vai trabalhar na velocidade da mão. Então são basicamente esses dois pontos na questão da sombra, tá? É a velocidade da tua mão que tu vai trabalhar e a pressão que tu vai colocar nesse ponto do sombreamento, tá? Aí vocês vão vendo que com o sombreamento a gente já vai ganhando um pouquinho mais de volume na tatuagem. Então, por exemplo, aonde tem uma área que eu quero fazer um sombreado mais rastelado, um estilo mais rastelado assim, eu consigo fazer com a 5RL. Por que eu não vou usar agora uma Magnum, tá? Porque o meu estilo de tatuagem, a maioria das sombras, elas são com agulha de traço. E a gente tem que cuidar quando faz sombra com agulha de traço para não machucar a pele. Mas a maioria das minhas tatuagens, o estilo de sombra é com agulha de traço. Então eu sigo com agulha de traço. Se vocês estão acostumados a fazer a sombra já com agulha Magnum, eu já recomendo vocês irem com a Magnum e já começar a fazer esse estilo de sombreamento. Pra mim, funciona dessa forma de usar agulha fina, porque daí eu já consigo ir construindo a tatuagem de uma outra forma, deixando ela um pouquinho melhor, um pouquinho mais evoluindo o meu processo da minha forma, de uma forma que eu acho que fica mais rápido de evoluir. Mas de novo, vocês têm que encontrar a forma de vocês, como fica rápido pra vocês, como vocês conseguem evoluir melhor essa tatuagem sem acabar machucando muito a pele, sem acabar comprometendo outros pontos da tatuagem ali, tá? Então, como eu já falei demais, vou deixar vocês curtirem um pouco a tatuagem. Eu só queria que vocês prestassem atenção, tanto na minha mão, como eu seguro, como eu uso ela de apoio, como eu apoio as minhas mãos, né? E principalmente como eu faço cada parte. Então, nesse caso ali que eu tô fazendo esse traço mais rastelado, como eu faço ele, a velocidade que eu faço, tudo mais, é importante ver isso, porque daí vocês percebem, para fazer tal efeito, eu vou acelerar um pouquinho mais a mão, para fazer um efeito mais sólido, eu vou deixar a mão mais lenta e tudo mais. Então vocês podem ir acompanhando isso. Quem não quiser acompanhar, eu vou deixar aqui na tela até o próximo comentário, para quando vocês quiserem avançar, vocês saberem direitinho para onde ir. Eu vou deixar essa parte do vídeo em velocidade normal, porque é importante para vocês acompanharem isso. É isso que eu peço nesse ponto para a galera dos workshops e do curso e tal, para prestar atenção nisso, mais na velocidade da mão, por isso que eu deixo na velocidade normal. Mas de novo, se vocês quiserem pular, vocês podem pular direto pro próximo comentário.
Oh,
Bom, então aqui a gente já está finalizando então essa parte com agulha 5RL, depois eu vou avançar para outra agulha, vou mudar de agulha, tá? Só comentando então aqui esse finalzinho, vocês perceberam que a tatuagem já foi ganhando mais corpo, já foi ganhando mais volume, mais a cara do que de fato era para ela ser, né? Então aquilo que eu falei para vocês, tenham paciência, vão fazendo devagarinho, a tatuagem vai se construindo, tentem escolher desenhos desse tipo, que não tem um traço retinho, não tem um traço tão exato, que permite erro, permite que vocês possam trabalhar de uma forma um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais suave, lógico que vai cuidar da tatuagem para não errar, mas que permita algum erro, alguma coisinha assim, para vocês não ficarem tão apegados no começo em fazer uma tatuagem perfeita e poder gastar o tempo de vocês entendendo a máquina, entendendo o equipamento, como vocês vão usar cada tipo de agulha e tudo mais, tá? Bom, finalizada essa parte aí, então, a gente deu uma limpada na pele, tá? E agora eu tô vindo com agulha 9RL. Com a agulha 9RL, é aquilo que eu falei pra vocês, a pele ela já fica meio cortada, então o nosso traço com a 9RL ele não vai sair tão sólido, porque, de novo, a pele tá cortada ali, ali onde essa pele ficou cortada, o pigmento ele não fica tão bom, mas quando vocês forem fazer na pele humana, vocês já vão usando direto a agulha que vocês querem pro trabalho finalizado, né? Vocês vão perceber aí que o traço ele vai ficando mais grosso, mas depois eu percebi que eu poderia ter usado uma numeração maior de agulha. Eu poderia ter usado uma 11RL ou talvez até uma 9RS, porque o traço de fora, quando ele é mais grosso, ele destaca bastante a tatuagem. E isso na pele ele tem um resultado muito positivo quando a gente usa uma variação de agulhas. Pelo menos no meu ponto de vista, né, no meu estilo. Então eu gosto de usar sempre agulhas mais grossas. Eu vi aí que eu poderia usar uma agulha um pouquinho mais grossa para fazer esse tipo de trabalho. Mas como eu já estava com a 9RL ali tudo certinho, eu optei por continuar com ela. Aí nessa imagem dá pra gente ver uma dica aí, já fica uma dica bem boa pra vocês, que é o seguinte, a vaselina eu sempre coloco naquela parte da mão esquerda, tá? Fica mais fácil do que ir o tempo inteiro buscando ali na bancada, então sempre coloco ali na mão esquerda uma quantia pra só ir aplicando, dar uma agilizada na tatuagem, mas também é só uma dica que eu uso, sim, pode ajudar vocês, pode não ajudar, mas enfim, já fica aí a dica, tá? E aí vocês vão vendo como a tatuagem vai se construindo, e quando eu tô traçando com a 9RL, eu vou sempre traçar um pouquinho mais lento do que quando eu tô traçando com uma 5RL. Por quê? Porque a 5RL ela vai penetrar muito mais fácil na pele. E com a 9RL, como eu quero um traço mais grosso, eu deixo um pouquinho mais lento o traço para poder pigmentar um pouquinho melhor, deixar esse traço um pouquinho mais grosso ali. Então é mais por isso que eu vou traçando mais lento, tá? E também vocês vão traçar mais lento quando estiverem usando agulhas mais grossas, porque tem a resistência da pele. A resistência da pele vai fazer com que vocês tenham que traçar um pouquinho mais lento para vencer essa resistência da pele e depositar a quantidade de pigmento que vocês querem. Nesse momento aí que eu tô fazendo é dando uma engrossada, fazendo um traço por fora de todos esses que eu já fiz, pra tentar deixar o traço um pouquinho mais grosso. Como eu falei pra vocês ali, eu percebi que eu poderia usar uma agulha um pouquinho mais grossa, mas enfim, é uma opção que vocês sempre vão ter também de fazer esse traço duplicado. Qual o problema desse traço duplicado? É meio difícil acertar ele, tá? Então a chance da gente errar esse traço duplicado, deixar uma parte mais grossa e outra parte mais fina é grande. Nesse trabalho eu não tenho problema com isso, inclusive se eu quiser em alguns pontos deixar mais grossa eu posso, sem comprometer o traço em si. Mas se vocês querem um traço grosso e sólido, já usem a numeração da agulha que vocês querem o resultado final, tá? Senão vocês vão acabar fazendo aquilo de passar duas vezes no mesmo lugar ou num lugar parecido ali, e a pessoa pode sentir mais dor e pode acabar ficando mais incômodo de fazer a tatuagem e tudo mais. Mas vocês já vão percebendo que a tatuagem ela vai ganhando mais destaque com esse traço mais grosso por fora, tá? De novo, é uma questão pessoal minha, eu gosto desse tipo de trabalho assim, eu gosto de deixar ele mais marcado por fora, mas é uma opção minha, vocês vão seguir o estilo de vocês e tudo certo. Uma coisa que eu vi em algum momento ali, e provavelmente a gente vai ver de novo, é na junção dos traços, tá? Quando eu vou juntar um traço com outro, eu nunca chego cravando a agulha. Eu sempre dou uma encostadinha na agulha para ver se a agulha tá no lugar certo e depois eu avanço esse traço. Por quê? Porque se a gente crava a agulha e já sai traçando, a gente pode ter errado esse ponto e aí ali vai ficar um ponto de pigmentação maior, vai ficar um ponto de pigmentação que não vai ficar legal, provavelmente ou vai estourar esse traço ou ele vai ficar mais grosso naturalmente por ter pigmentado uma área do lado.
Então eu sempre gosto de fazer assim, de dar uma encostadinha com a agulha, ver se a tinta caiu direitinho no lugar onde eu quero e depois eu avanço isso pra seguir o traço, deixar o traço mais consistente e tudo mais, tá? Sobre a agulha mais grossa, então é isso, tá? Em relação à máquina em si, a híbrida, ela se comportou bem tranquila com a agulha 9RL. Eu acho que ela teria força para empurrar um pouquinho mais até, mas aí a gente está falando de uma pele artificial, então a gente não tem essa relação real com a pele humana. Então seria legal fazer esse teste na pele humana, mas como a gente está em pandemia, não está atendendo ninguém, não está recebendo ninguém, então a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho em pele humana por agora, mas dá para ter uma noção de como a máquina se comporta e tudo mais. E é isso aí, eu vou avançar de novo então, vocês podem ficar acompanhando aí todo o traço. Em vários momentos eu fico com a mão na frente, eu peço desculpas, tenho que achar um ângulo melhor para gravar. Mas vocês podem acompanhar de novo, eu vou colocar o próximo tempo se vocês quiserem avançar. E é isso aí.
Bom, então agora a gente já está avançando para a agulha Magnum, tá? Eu estou usando uma Magnum 7 curvada. A diferença da Magnum curvada para Magnum reta eu já expliquei em vídeos aqui no YouTube, a gente tem um pouquinho melhor explicado também lá no nosso curso. Basicamente eu uso a Magnum curvada porque eu gosto de deixar ela mais suave nas bordas e tudo mais. Então essa é uma opção minha, tá? Mas vocês podem usar a agulha que vocês se sentirem mais confortáveis e tudo mais, não tem problema. Quando a gente está trabalhando que nem agora, eu estou trabalhando com sombra, eu vou tentar fazer sempre passadas mais rápidas, tá? E elas bem superficiais. Por quê? Porque como eu não tenho domínio de sombra, como eu não trabalho constantemente com sombra e não treino tanto com sombra, eu prefiro deixar ela sempre mais suave, eu prefiro deixar sempre a sombra mais clara, porque dessa forma eu consigo corrigir se ela ficar um pouquinho mais escura. Então, como vocês viram aí, nessa área eu já fiz várias passadas, mas como essas passadas, primeiro eu estou em pele artificial, então não estou preocupado em machucar o cliente, por exemplo, né? Mas essas passadas elas são muito superficiais, então elas acabam nem machucando. E na pele artificial, a Magnum ela acaba pigmentando bem melhor do que na pele humana. Até pela questão da resistência, numeração das agulhas, né? Acaba criando uma resistência bem maior na pele humana. Então, quando eu estou trabalhando com a Magnum na pele artificial, eu vou sempre ter um resultado mais imediato, assim, tá? Quando a gente estiver trabalhando na pele humana, aí vai ser um pouquinho diferente. Às vezes a gente vai passar 2, 3 vezes e não vai pigmentar, a gente vai ver que tem que botar um pouquinho de pressão para vencer essa resistência. Aqui a gente não vai falar tanto em si na questão de desenhos, no volume, nas áreas corretas e nas áreas erradas de sombra, que em vários pontos aí, esse estilo de sombra que eu estou fazendo, ele não tem nada baseado com a realidade, então a gente não tem um ponto de luz que está escurecendo algumas partes e clareando outras. Eu estou só fazendo realmente mais livre para poder trabalhar mais com a sombra, para poder usar ela de uma forma mais livre e poder trabalhar mais essa experiência com a Magnum, tá? As agulhas Magnum, elas não são difíceis de usar, mas elas são um pouquinho diferentes a curva de aprendizado é um pouquinho diferente de quando a gente está usando as agulhas RL. Por exemplo, quando a gente está usando a agulha RL, o nosso maior objetivo é manter um traço consistente, que esse traço não saia tremido, né? Então esse é o nosso aprendizado na agulha RL. Isso é relativamente fácil da gente pegar, a gente vai tatuando algumas vezes e a gente já vai pegando com o tempo, já vai trabalhando de uma forma bem melhor. Com a Magnum é diferente, porque a gente não busca esse tipo de consistência, a consistência que a gente busca é uma sombra mais homogênea. Então a gente tem que ir adaptando as passadas, a angulação, como que a gente vai fazer, se a gente vai empurrar essa agulha, se a gente vai trazer ela em direção ao nosso corpo, se a gente vai fazer um movimento de pincelada, um movimento circular e tudo mais. Então tudo isso tem diferença na pigmentação. Se vocês quiserem uma pigmentação mais sólida, mais preenchida, vocês vão usar essa pigmentação mais circular. Se vocês quiserem uma pigmentação mais suave, vocês vão usar umas pinceladas. Vocês podem fazer um movimento de pêndulo também, para ter essa pigmentação bem suave. Então vai muito mais de como vocês vão se adaptar, de como vocês querem realizar tal tipo de sombra, para poder ter um resultado mais próximo do que vocês esperam e tudo mais, tá? Mas de novo, a Magnum ela não é difícil, ela só é uma forma diferente de ir lidando do que as agulhas de traço. Eu prefiro sempre fazer essa pigmentação mais clara e depois ir corrigindo nas partes mais escuras, mas aí fica a critério de vocês, como vocês pretendem fazer. Vocês podem ver que nem ali nessas áreas ali eu passo muito suave, que mal chega a pigmentar. Então eu gosto de trabalhar assim. Vocês podem querer trabalhar com um estilo mais old school, um estilo mais clássico assim. E aí vocês vão trabalhar com uma pigmentação bem diferente. Vocês vão trabalhar com uma pigmentação mais lenta e a passagem de tom também vai ser mais lenta, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui no começo é o seguinte. Quando eu fui começar a parte da sombra, eu coloquei 5 gotas de diluente no meu batoque. Eu preenchi o meu batoque com diluente, para dar um pouquinho mais de suavidade, para não trabalhar com preto muito puro, tá? A diluição de tintas é um trabalho um pouquinho mais, não é complexo, mas é um trabalho um pouquinho mais avançado e que vocês podem ir treinando isso desde cedo na pele artificial para ver qual é o resultado. Se vocês trabalham com preto puro, aonde que vocês conseguem chegar, se vocês vão diluindo médio ou pouco ou muito, né? Qual a diferença real que faz essa diluição na pigmentação. Então vocês podem ir trabalhando bastante isso quando estiverem trabalhando em pele artificial.
Quando vocês forem para pele humana, o que é bacana fazer? Vocês pegarem tatuagens que tem uma área pequena de sombra e vai sombreando devagarinho. Aí devagarinho vocês vão sombreando, vão entendendo melhor como funciona a Magnum, como vocês vão obter o melhor resultado. E assim vocês conseguem pegar trabalhos cada vez maiores e ir avançando. Mas não tentem começar com realismo, não tentem começar com um trabalho com sombras muito homogêneas, muito difíceis de fazer, porque isso acaba sendo um pouco frustrante. Vocês vão acabar com uma sombra com um contraste muito grande, muito escuro num lado e muito claro no outro, e é bem difícil de conseguir atingir esse ponto assim, tá? Então a gente chegou no finalzinho aí da tatuagem, a filmagem cortou, mas é isso aí o resultado final. Então esse nosso workshop é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu queria trazer mais conteúdos desses para vocês, mas eles levam bastante tempo, eles tomam muito tempo da gente para conseguir produzir isso para o YouTube. Então todo tipo de material que a gente for fazendo assim, review de máquinas e coisas, que a gente for fazer tatuagem, a gente vai trazer esse conteúdo lá para os cursos. De novo, quem quiser participar do curso, a gente vai deixar aqui embaixo o link para vocês. Vocês podem se inscrever lá, fez a compra, vocês vão nos chamar no WhatsApp, a gente já vai adicionar vocês nas turmas e vocês podem aproveitar bastante. O conteúdo é muito bom, muito bacana. A gente já está com mais de 20 horas de conteúdo, 15 horas só de conteúdo teórico, mas a gente está perto de 10 horas de workshops. Tem o curso a parte de marketing também que a Ju vai gravar em seguida. Então tá bem legal, espero que vocês possam participar, espero contar com vocês lá. E quero trazer mais conteúdo desse tipo para o YouTube. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de novo. Valeu, até a próxima.